1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Coloca para mim, Nathan, deixa lá no versículo 29. Irmãos, certa vez, a respeito no momento desse, eu cheguei a ler esses versículos e eu ia deixando eles mais claros para os irmãos. Já cheguei a fazer isso, eu preciso fazer isso novamente, porque é importante. Lendo assim, muitas das vezes, as coisas não são absorvidas devidamente, por causa da linguagem e tudo mais, e por conta do histórico que se tinha na igreja quando Paulo falou sobre isso aqui. Em outra oportunidade, se assim eu tiver, eu vou fazer novamente o que eu tinha feito, de explicar os versículos de versículo por versículo. Mas nessa noite eu quero usar um único versículo, uma única parte do versículo, para fazer uma ilustração a respeito da Santa Ceia. O que se aplica a nós, como devemos nos comportar, o que devemos absorver disto. E, como sempre, toda vez que eu tenho a oportunidade de iniciar o culto de celebração da Santa Ceia, isso com certeza é algo que o Espírito Santo traz a mim, eu sou logo impulsionado a levar vocês a refletirem a respeito da grandeza deste momento. Glória a Deus. Eu não consigo ficar calado ou simplesmente ignorar o valor que este momento tem. Eu não consigo passar sem falar sobre isso. Ah, Fábio, toda vez que você fala sobre isso, não tenho como não falar, queridos. É algo que arde dentro de mim quando eu tenho que falar da Santa Ceia do Senhor. E assim eu creio que deve ser feito repetidamente até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Ou seja, precisamos ouvir, precisamos falar, precisamos dar o devido valor para a Santa Ceia.
É preciso fazer com que a nossa consciência seja estimulada e renovada para reconhecer o valor da Santa Ceia, o valor espiritual, o peso espiritual. Eu preciso falar disso porque eu preciso renovar a consciência de vocês, não só a minha, porque primeiro eu preciso me renovar para falar com vocês. Preciso que a minha consciência e a consciência de vocês estejam frescas a respeito do peso, a respeito do valor, a respeito do que vocês estão fazendo aqui diante da ceia do Senhor. Glória a Deus. As crianças precisam aprender desde cedo o que é a ceia. Por isso é importante falar. A criança precisa saber que isso aqui precisa de temor, que elas estão sob um temor, elas precisam compreender os efeitos da ceia para a sua jovem vida. Desde criança precisa disso. Já o jovem precisa compreender e exercer sua fé, sabendo que este é o momento em que ele não pode faltar. Que este é o momento que ele não pode colocar de lado. Não há outra prioridade senão esta. A não ser de saúde, a não ser uma que te impossibilite mesmo, a não ser que você possa receber a ceia depois. Mas se você não tem nada disso para te impedir, é importante que tu exerça a tua fé para o teu crescimento espiritual. Já o adulto, ele precisa aqui, no momento de ceia, renovar a sua fé. Renovar a alegria de participar da ceia. Porque o adulto, o que tem mais idade, está mais do que nunca, mais do que os mais novos, cientes que Jesus está voltando. Então, se há uma rotina, se há um cansaço, se há um desânimo, se há uma mesmice para o adulto e para o mais avançado, este é o momento de trocar o teu pensamento, trocar a tua consciência, se renovar. Dito aqui essas coisas, eu quero prosseguir então no versículo, trazendo uma aplicação deste versículo em nossas vidas. Veja bem, eu falo aplicação, eu não quero mudar o sentido do versículo. Inclusive eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu me refiro à aplicação do versículo, eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando que a palavra está se renovando. Ué, te parece estranho isso? Mas é verdade. Eu estou falando de aplicação do versículo, eu não estou falando de renovação. Por quê? Porque tem muitos pregadores, e eu entendo que muitas das vezes não é por mal, e eu não falo que é aqui ou que alguém falou, eu não lembro se alguém falou isso aqui, se eu já fiz isso, se alguém aqui já fez isso, mas tem muita gente, muito ministro da palavra, muita oportunidade, em que por um puro clichê, ou por se ouvir muito, é dito, a palavra se renova todo dia. Alguém aqui com certeza já ouviu isso. Alguém chegar aqui na frente e falar assim, irmãos, vamos ler a palavra aqui, como a palavra de Deus se renova todo dia, aí vai e faz uma aplicação dela. Mas o que eu quero dizer com isso é que falar que a palavra se renova toda manhã, ou que a palavra se renova todo dia, não é encontrado em nenhum lugar da Bíblia. Não há nenhum texto que diz explicitamente a palavra se renova todo dia. Ela pode ser confundida com Lamentações 3:22, que diz que a misericórdia do Senhor se renova todo dia. Vamos ler aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, as misericórdias são renovadas. A palavra de Deus não diz que ela se renova todo dia, ou não diz que ela se renova toda manhã, ou todo mês, ou todo ano. Não fala isso. E é muito comum a gente ouvir isso. E eu trago essa observação, principalmente aos que pregam. Não se pode dizer que a Bíblia diz que a palavra se renova todo dia de manhã, ou não sei como é dito. Eu não estou dizendo que os irmãos fazem isso. É uma dica aos pregadores. Ainda mais nesses momentos, estamos com esse projeto de colocar nossas pregações no YouTube. Então, temos que estar com nossas pregações seguindo corretamente a Bíblia, assim eu posso dizer.
Então, já que muitas pessoas vão nos ouvir, não somente nós aqui, temos que seguir um padrão, temos que seguir a Bíblia de fato como ela é. E quando eu digo isso, é porque justamente não há nenhum fundamento ou versículo que fundamente essa afirmação de que a palavra de Deus se renova toda manhã, ou todo dia, ou se a palavra de Deus se renova toda vez que a gente abre a Bíblia. Eu não sei como é falado, mas eu sei que eu já ouvi isso. E com certeza os irmãos vão falar, eu já ouvi alguma coisa parecida. Aí você pode me dizer, Fábio, mas o que é isso então? A palavra realmente não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. Aquilo que Deus fala, ele não volta atrás. A Bíblia é a mesma. Mudou as traduções, mas a Bíblia é a mesma. Mas o que é isso? O que é isso que eu sinto? O que é isso que a gente vê? Qual é essa sensação que as pessoas têm? E eu vou te falar. O que acontece, irmãos, é que o Espírito Santo pode tranquilamente nos inspirar para aplicar a mesma palavra com a correta interpretação em situações diferentes. As ditas aplicações. Uma palavra, vejam bem, ela não pode ter diversos entendimentos para diversos dias diferentes. Os 10 mandamentos, se eu ler ele hoje, ele tem que ser o mesmo amanhã, e depois de amanhã, e na semana que vem, ele é igual. Não há várias interpretações. A palavra que tem o seu entendimento correto, ela pode ser aplicada de maneiras diferentes, mas ela continua íntegra, com a sua interpretação correta. Mas ela pode ser aplicada em situações diferentes, desde que também ela seja compatível com a situação. Não há como eu mudar a interpretação de uma palavra para aplicar em uma situação que a palavra não é completamente compatível. Em Hebreus 4,12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções. A primeira parte diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia! O que eu quero dizer com esse versículo? Qual é a justificativa? Lendo essa referência, devemos entender, portanto, que a palavra de Deus está viva. E sendo viva, ela age em nossas vidas, causando a impressão de renovo. Por isso que a gente fala, a palavra se renova. Mas a palavra não se renova. A gente é que se renova com a palavra. Glória a Deus. A interpretação é a mesma. A aplicação é que muda. Então, quando você ouvir que a palavra está se renovando, de repente, a palavra vai te renovar. A palavra vai continuar a mesma. A interpretação, aquilo que Deus quis dizer com a palavra, é a mesma. Mas ela vai renovar a ti. Glória a Deus. E quando ela te renova, não significa que ela mudou a sua interpretação, como eu disse. Mas é porque o Espírito Santo usou alguém, o Espírito Santo te usa para receber aquela revelação que vai te trazer um renovo. Glória a Deus. Em momentos diferentes da tua vida, com palavras diferentes. Ou a mesma palavra vai vir em momentos diferentes da tua vida e vai te renovar de maneiras diferentes. Então, para os que pregam e para os que ouvem, o que podemos dizer é que, sendo a palavra de Deus viva, ela então tem esse poder de ser aplicada de maneiras diferentes. Glória a Deus. A igreja compreendeu isso? Amém. Então, fecha o parênteses e vamos seguindo aqui a aplicação do versículo. Quero ser bastante rápido, não quero atrapalhar o andamento, para a gente terminar no horário. Nessa noite, o Senhor nos mostra, então, mais uma aplicação de sua palavra. E aqui vamos nos limitar ao versículo 29, sobre quando Paulo fala sobre o não discernimento ou o não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernimento? O que é discernir? Discernir é compreender, discernir é avaliar, discernir é avaliar ou compreender situações com bom senso. Avaliar ou compreender as situações com clareza,
com juízo. Discernir é isso. De maneira clara, de maneira direta. É isso que quer dizer discernir. E sendo assim, ao ler essa palavra, eu fiquei me perguntando, será que discernir o corpo do Senhor se limita apenas a esse momento de ceia? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E quando eu leio isso aqui, eu fiquei me perguntando, será que discernir o corpo do Senhor, eu já falei isso aqui várias vezes, já falei para vocês que discernir o corpo do Senhor, naquele momento, naquela aplicação, era nós reconhecermos aqui o valor da Santa Ceia, discernir que o Senhor está representado aqui, o seu sacrifício, tudo aquilo que Ele fez por nós estava aqui, eu já apliquei dessa maneira, mas e agora? O que mudou? Como se aplica isso aqui? Será que Paulo, ele falou isso se referindo apenas ao momento da Santa Ceia? Logo Paulo, que nos versículos anteriores estava falando das pessoas que vêm para a igreja para comer e beber, não esperam um pelos outros. Logo Paulo que estava tentando corrigir ali as atitudes das pessoas dentro da igreja, e não estava falando propriamente dito ali do momento da ceia, mas estava tentando fazer as pessoas se corrigirem no momento da ceia. Será que Paulo estava falando então só da ceia? Ou havia algo mais profundo? Aí você pode me perguntar, Fábio, existiria então outro momento em que eu preciso discernir o corpo do Senhor, a não ser este? Tem algum outro momento na minha vida que eu preciso fazer isso? Porque aqui eu sei que eu tenho que discernir o corpo do Senhor. Mas se essa palavra é mais profunda, o que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que discernir o corpo do Senhor? E como dizem Hebreus, a palavra do Senhor é viva. E aqui vemos esta palavra viva como ela é, se conectando, se relacionando a outros versículos. Vamos ler lá Colossenses 3, versículo 11 ao 13. E aqui diz o seguinte, aqui fala sobre as pessoas, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em Cristo é tudo em todos. O próximo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Opa! Então, o que esse texto está nos dizendo? O que esse texto está nos dizendo? Cristo é tudo em todos. O texto da ceia me diz que eu preciso discernir o corpo de Cristo. Esse texto diz que Cristo é tudo, Cristo é todos. Cristo é tudo em todos. Ou seja, então eu preciso discernir que Jesus está em tudo, e não somente neste pão e neste vinho. Glória a Deus. Aleluia. Não somente na Santa Ceia. Quando Paulo disse aquilo, não se referia apenas ao que estavam vendo. Porque Jesus, Cristo, está em tudo e em todos. E discernir o corpo de Cristo em tudo e em todos, não é somente neste momento. Se vivermos uma vida onde discernimos, ou seja, onde compreendemos que Jesus está em tudo, que Jesus está nas pessoas, que Jesus é aquele desconhecido que lhe pede ajuda, que Jesus está nas atitudes certas, que Jesus está nos caminhos, que Jesus está no trabalho honesto, que Jesus está no lar,
que Jesus está num leito quente, numa cama quente, que Jesus está no teu prato de comida, que Jesus está num banho, que Jesus está em tudo e em todos, viveremos, portanto, de maneira melhor. Glória a Deus. Aleluia. Se eu passar a discernir, a compreender que Jesus está em tudo, eu vou viver melhor. Seremos mais gratos pela vida. Seremos mais misericordiosos. Seremos mais perdoadores. Seremos mais humildes. Seremos mais amorosos. Teremos mais benignidade. Seremos mais abençoadores. Seremos menos murmuradores. Seremos menos abatidos. Sofreremos menos. Porque eu vou me lembrar dos pequenos detalhes que Jesus está. Como disse na sexta-feira o Diego, nos mínimos detalhes. É na tua cama quente, no teu lar, é na tua alimentação, é no teu trabalho, é na tua vida, no teu respirar. Porque Jesus, Cristo, está em tudo, em todos. Glória a Deus. Quer outro versículo? Para, digamos, enriquecer mais isso? Vamos ler Mateus 25, do 35 ao 40. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Parei. Eles não sabiam como Jesus estava nisso. Mas Colossenses diz o quê? Cristo está em tudo e em todos. Aleluia. Eles não compreendiam isso. Passa pelo próximo. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo, a mim o fizestes. Você precisa de mais alguma prova que Cristo está em tudo e em todos? Não precisamos, queridos. Discernir o corpo de Cristo é sair dessa visão que eles não viam, não sabiam como fizeram isso por Jesus. E Jesus teve que dizer a eles que, fazendo o que fizeram, alimentando, saciando a sede, vestindo, hospedando, fazia por Jesus. Porque Jesus está em tudo, em todos. Glória a Deus. Percebam aí a profundidade da responsabilidade que temos em viver discernindo o corpo de Cristo. A partir de hoje, a minha, a sua responsabilidade é viver a vida aprendendo a enxergar Jesus em tudo. Aperfeiçoando as nossas atitudes, melhorando o nosso comportamento, porque afinal de contas estamos fazendo algo a Jesus, cometendo menos falhas, sendo mais correto, mais justo, sendo mais humilde, mais manso. Porque se Cristo está em tudo, não tem para onde você, isso aqui eu vou fazer, Jesus não vai estar. Isso é importante para você, isso é importante para mim. Precisamos discernir o corpo de Cristo, para que tomemos a ceia dignamente. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.